Oi, vamos começar mais um dia, sejam bem-vindos à aula. Hoje já é dia 5 de março, último dia da semana de aula, né? Que o último dia da semana é sábado, mas de aula, hoje é sexta-feira, então vamos começar, temos muitas coisas. Primeiramente, vamos trabalhar história, então pega nosso caderno de história, pega as folhas e o livro. Primeiramente, na atividade, nós vamos relembrar o tempo e as mudanças. Lembra que a gente estudou sobre a linha do tempo, sobre como tudo muda com o passar do tempo. Então, nessa atividade, eu quero que vocês observem aí na folha. Tem várias imagens, 4 imagens de pessoas. Só que cada uma dessas pessoas está em uma etapa da vida, uma fase da vida. Quais são as fases da vida? A de bebê, de criança, de adulto e de idoso. E nessas 4 fases, eu quero que vocês observem essas imagens e vejam em que fase cada um está. E como você vai fazer isso? Escrevendo em cada quadradinho as palavras desta fase. Por exemplo, a última imagem é de um senhor de idade. Ele está na fase, em qual fase? Idoso. Então você vai procurar no banco de palavras aí embaixo qual dessas palavras é idoso e vai escrever nesses quadradinhos. Em cada quadradinho tem que colocar uma letra. Então você vai por idoso, assim, ok? E essa é a nossa atividade para fazer em sala. E para casa, vamos lá na página 212, 13 e 14, no livro módulo 1. Vou ler com vocês para vocês analisarem. Nessas páginas, a gente vai trabalhar os lugares, com os lugares e a mudança deles. Primeiramente, a gente trabalhou sobre as pessoas, né, com a linha do tempo, a mudança que a gente tem. E agora a gente vai estudar sobre as transformações nos lugares, nos espaços. Então, primeiramente, na 212, vamos ler juntos. Peguem aí e acompanhem comigo. Os lugares se transformam, é o título. No texto a seguir, o Sr. Álvaro Lopes, de 92 anos de idade, conta como era a rua em que viveu quando era criança e como essa rua passou por transformações ao longo dos anos. Então, o que ele falou aqui? Esta é a imagem da rua que esse Sr. Álvaro viveu quando ele era criança e como essa rua passou por transformações. Olha, vamos ler o texto que o Sr. Lopes escreveu. Ou ele foi falando e alguém foi escrevendo, né? É a fala dele. Quando eu era pequeno, lembro que não tinha luz elétrica. A Rua Augusta tinha uma linha de bonde simples, e eu assentava no degrau da loja para ver o homem que vinha acender o lampião de gás. Vocês sabem? Vamos parar aí. Bonde, vocês sabem o que é? Bonde é um meio de transporte, bem difícil de ver aqui onde a gente vive, né? Mas no Rio de Janeiro é muito comum. E é um meio de transporte de uso coletivo que se deslocava sobre trilhos. Tem trilhos que ele passava por cima. Tinha fios e trilhos que ele passava em vários locais da cidade. E lampião de gás, ele disse que sentava na esquina, lá na escada, para ver o homem que ligava os lampiões. Porque não tinha postes de luz. Era o lampião que iluminava as ruas. E o lampião é o quê? Uma lanterna que funciona com a queima de um gás. Coloca lá no lampião e ele queima e fica iluminando. E era muito utilizada para iluminar as ruas das cidades, antigamente. Então vamos continuar. Ele vinha com uma vara que tinha um isqueiro na ponta e acendia o lampião. Olha que legal. Ele vinha sempre ao anoitecer, 5h30, 6 horas, de acordo com a época do ano, porque depende do ano, anoitece mais cedo, né? A Rua Augusta era uma rua calma, sem nada, não tinha nada. Vamos lá, para a outra página, 203. A passagem do tempo também pode ser percebida por meio das transformações que ocorrem nos lugares em que vivemos, porque nós vimos que o tempo passa e nós conseguimos perceber com as nossas mudanças. Eu era bebê, o tempo passou, fiquei criança, o tempo passou, fiquei adulto e vou ficar idosa. Então a gente vê isso conosco mesmo, com as pessoas. E podemos ver isso com os ambientes, com os lugares. É o que está falando.
Veja como o Sr. Álvaro descreveu as transformações que ele viu acontecer na Rua Augusta. Então, primeiro ele falou do tempo passado e agora ele vai falar do tempo presente, que ele viu que mudou. De repente, começou uma evolução grande. Ela veio com todo vapor. Falaram em fazer passagem, mudar o trânsito para as ruas laterais, depois proibir o estacionamento. Faz uns 25 anos que a Rua Augusta ficou famosa e hoje ainda é famosa. Tornou-se um centro de gastronomia. Sabem o que é gastronomia? Gastronomia é relacionada à culinária, com a prática de fazer comida. Então, gastronomia é a prática. Quem faz comida é a prática da culinária. Então, tornou-se um centro de gastronomia, que está repleto de restaurantes, fast food, tudo isso que você vê lá. Então, mudou muito. Antes não tinha nada, era iluminado por lampião, agora é tudo muito atualizado e muito moderno. Tem algumas perguntas aqui agora. Como era a Rua Augusta quando o Sr. Álvaro era criança? Você vai responder oralmente com os papais e com a mamãe. Como que era? Olha lá, né, a minha imagem antiga. Lá não tinha luz elétrica, como eu disse, era uma linha de bonde que era o meio de transporte das pessoas. No meio das ruas tinham lampiões de gás para iluminar as ruas. Que mais? A rua era calma, tranquila, não tinha tanto de lojas. E quais mudanças ocorreram? Agora você me diz aí, pelo que você vê na imagem mais atual, o que mudou. E na página 214 tem as atividades, eu não vou ler, eu quero que vocês leiam aí e interpretem. Tem a ver com o texto e com o que a gente lê. Então você vai ler e responder, ok? Então essas são as nossas atividades de história. Em português, nós vamos retomar o alfabeto, relembrar as letrinhas e vamos fazer uma atividade bem legal para relembrar. Como funciona? Tem várias imagens aí e vários quadradinhos, não é? Olhem aí comigo, na atividade info. O que vocês devem fazer? Cada uma dessas imagens começa com uma letra, não é mesmo? Primeira imagem é bolo. Qual letra começa? B. Então você vai escrever a letra. Então em cada quadradinho embaixo da imagem você vai escrever a letra inicial. E sabe o que vai acontecer? Vai descobrir uma palavra. Quando você terminar de escrever todas as letras iniciais, você vai completar uma palavra. Quero que você escreva aí embaixo qual é a palavra. Escreva ela completa, embaixo do quadradinho. Em seguida, eu quero que vocês listem o nome das imagens. Cada uma dessas imagens, escreva o nome delas. Por exemplo, a primeira, bolo, pus o exemplo, bolo. Segunda é o quê? Ovelha, você vai escrever embaixo. E assim por diante. Depois, como eu fiz no exemplo, eu quero que vocês façam. Encontre uma rima para cada palavra. Por exemplo, bolo rima com tolo. Tolo é bobo, por exemplo. Então você vai ter que colocar uma palavra que rime em cada uma dessas palavrinhas que eu coloquei. Você vai escrever a palavra e escrever a rima. O que é rima? Deixa eu explicar direitinho, porque a gente às vezes esquece. A rima é quando uma palavra termina com o mesmo som. Por exemplo, vamos observar a palavra aqui, bolo. Ela termina com O-L-O. E tolo, vou escrever aqui, acaba com O-L-O. Então, bolo e tolo rimam. Você vai fazer essa análise em todas as palavras, ok? Em filosofia, nós vamos falar sobre um tema muito lindo que eu adoro. É o amor. Um sentimento muito forte que a gente tem pelas pessoas que a gente gosta, não é? O sentimento amor, que a gente quer cuidar, que a gente quer estar perto da pessoa que a gente ama. Então, esse sentimento vai ser trabalhado hoje. Vamos lá. A gente vai ler um poema, só que vocês só vão conseguir ler o poema começando a atividade. Por exemplo, lá no nosso poema estão faltando várias palavras. Primeiro você tem que completar as palavras para escrever as palavras no poema e assim interpretar. Não é difícil, é só ter atenção. Por exemplo, a primeira palavrinha está faltando uma letrinha. Observa aí. Se a gente colocar o M, vai ficar amar. Amar. Ela cabe em qual desses espaços que estão faltando no texto? Você sabe o que é amar? Dá certo aqui, né? Então você sabe o que é amar. Essa palavra cabe na primeira palavra que está faltando, primeiro espaço que está faltando.
Você sabe o que é amar, então você vai escrever amar. E vamos lá, interpretação. Vocês devem interpretar, e depois que completar, voltando, depois que completar as palavras, complete o texto e leia o texto, porque só assim você vai conseguir interpretar, tá? O texto fala sobre um sentimento muito especial. Que sentimento é esse? Amor. Então, todas as perguntas que a gente colocou se referem ao texto. Então, você vai ler e responder. Para casa, eu deixei separado outra questãozinha, mas é simples, o que vocês devem fazer? A gente está falando sobre o amor, então eu quero que depois da atividade, que vocês colarem no caderno, né, a atividade do amor, eu quero que vocês façam o cabeçalho na folha seguinte e coloquem assim, escreva, produza 3 frases sobre o tema que estudamos. Então eu quero que vocês produzam 3 frases sobre o amor. Então coloquem bem bonitinho, separadinho, organizado. 3 frases sobre o amor. O que é amor para você? Você sente esse sentimento por alguém? Então você vai produzir 3 frases sobre esse sentimento. Então é isso, gente. Essas são as nossas atividades. Façam todas. Se tiver dificuldade, a gente vai conversar sobre elas, tá bom? Beijos e tchau!